Existe uma cal cotidiana que realizamos sem perceber, tal rotineira e automática que jamais imaginamos que poderia estar impedindo nosso progresso financeiro. Lavar as mãos com água e sabão é um hábito comum, mas há algo que a água não consegue eliminar, algo que o sabão não alcança. Uma camada invisível que se acumula toda vez que tocamos em dinheiro, abrimos portas ou trabalhamos. Essa película sutil se fixa não apenas na pele, mas em algo mais profundo, algo que a limpeza convencional não remove. Essa barreira e a razão pela qual o dinheiro entra e sai sem permanecer, porque o esforço constante não resulta em acúmulo, porque a abundância parece sempre fora de alcance. No entanto, existe um método ancestral capaz de romper esse bloqueio, um procedimento que desobstrui o caminho e permite que a prosperidade flua sem resistência. E o mais surpreendente é que ele utiliza um elemento simples, presente em qualquer cozinha. Antes de compartilhar esse conhecimento, é importante reconhecer que, se este ensinamento chegou a você, talvez seja por um motivo. A prosperidade não depende de sorte, mas de alinhamento, de sintonia com energias que muitas vezes não percebemos. Se sentir que essa mensagem faz sentido, considere apoiar a disseminação desse saber, pois ele pode alcançar outras pessoas que também buscam transformar sua relação com o dinheiro. Para ilustrar a eficácia desse método, e preciso contar uma história real. Durante anos, trabalhei desde antes do amanhecer até altas horas da noite, gerenciando um pequeno negócio de reparos. Os clientes apareciam, as contas se acumulavam e, embora houvesse renda, nunca era suficiente. Toda vez que conseguia juntar algum valor, surgia um imprevisto, uma despesa esquecida, uma emergência. Era como se o dinheiro passasse por mim sem se fixar, como se minhas mãos fossem um filtro por onde tudo escorria. No início, acreditei que a sua local estava em trabalhar mais. Acordava mais cedo, aceitava mais serviços, cortava gastos ao máximo, evitava qualquer despesa não essencial. Minha esposa parou de pedir coisas, meus filhos aprenderam a não solicitar nada e eu me tornei uma máquina de trabalho incansável. Mas nada mudava. O dinheiro continuava a entrar e sair na mesma velocidade, sem criar reservas, sem oferecer tranquilidade. A frustração se transformou em uma angústia constante, uma pressão no peito que acompanhava cada manhã. Minha esposa já não perguntava mais nada, pois sabia que a resposta seria sempre a mesma: cansaço, impotência, a sensação de estar preso em um ciclo impossível de romper. Até que, em uma conversa inesperada, um homem sábio do bairro fez uma pergunta inusitada. Eu havia mencionado minhas dificuldades quase sem pensar, apenas desabafando com alguém que parecia disposto a ouvir. Ele me olhou com atenção, como se enxergasse algo que eu não conseguia ver, e perguntou: como você lava as mãos? A pergunta me pareceu estranha. Com água e sabão, como todo mundo, respondi, sem entender a relação. Com meus problemas financeiros. Ele balancou a cabeça lentamente. Não estou falando da sujeira visível. Estou falando do que você carrega sem perceber. Suas mãos tocam em dinheiro que passou por inúmeras outras mãos, abrem portas que outros tocaram com medo, trabalham em espaços onde a escassez deixou marcas. Tudo isso se acumula em algo além da pele, algo que a água não limpa. Suas palavras me incomodaram, mas havia algo em seu tom que me impediu de descartá-las imediatamente. Talvez porque eu já estivesse desesperado, ou porque, no fundo, sentisse que existia algo além do que meus olhos podiam ver. Ele então me revelou um ensinamento transmitido a Jeracóis em círculos restritos, um conhecimento reservado àqueles que realmente precisavam dele. Segundo ele, as mãos não são apenas ferramentas, mas portais. Tudo o que damos, recebemos ou construímos passa por elas. Quando esses portais estão obstruídos por camadas invisíveis de energia negativa, o dinheiro não consegue entrar por mais que nos esforcemos. E como uma tubulacal entupida, por mais que se abra a torneira, a água não flui enquanto o bloqueio não for removido. Ele me explicou que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com facilidade, enquanto outras trabalham o dobro e mal sobrevivem. Não é questão de sorte, mas de frequência. O dinheiro flui para onde encontra ressonância, para onde os caminhos estão desobstruídos e livres de barreiras invisíveis. Então, ele mencionou o vinagre branco, um elemento comum, mas com propriedades únicas. Os antigos sábios descobriram que o vinagre não apenas limpa o que é invisível, mas dissolve aderências que a água não alcança. Onde a água escorre, o vinagre penetra. Onde o sabão atua na superfície, o vinagre age em profundidade. Naquela mesma noite, segui suas instruções à risca. Peguei um recipiente de vidro, lavei-o com cuidado e o enchi com água morna, nem quente nem fria, como se preparasse algo delicado. Adicionei 3 colheres generosas de vinagre branco. Cheiro forte e ácido invadiu o ambiente, mas não era desagradável. É o aroma de algo que corta, que dissolve, que não se detém. Mergulhei as mãos na mistura e comecei a esfregá-las lentamente, palma com palma entre os dedos, o dorso de cada mão, cada linha das palmas. Enquanto fazia isso, repetia as palavras que ele havia me ensinado.
como se estivesse realizando um ritual de purificar cacau quente nem fria, como se preparasse algo delicado. Adicionou-se 3 colheradas generosas de vinagre branco. Cheiro ácido e penetrante preencheu o ambiente, mas não era desagradável. Era o aroma de algo que corta, que dissolve, que não se detém. Mergulhei as mãos na mistura e comecei a esfregá-las devagar, palma contra palma entre os dedos, o dorso de cada uma, as linhas das mãos. Enquanto fazia isso, repetia as palavras que ele havia ensinado, como se realizasse um ritual de purificar cacau. Corto o que me bloqueia, dissolvo o que me retém, abro o canal por onde o dinheiro flui ate mim, com facilidade e sem obstáculos. No início, as palavras soavam estranhas na boca, como se estivesse fingindo algo que não sentia. Mas continuei, pois já não tinha nada a perder. Enquanto esfregava, enquanto o vinagre penetrava nos poros, comecei a perceber uma sensação sutil, como se algo pesado, que estivera ali sem que eu notasse, começasse a se desprender. Era como tirar uma mochila que se carregou por tanto tempo que seu peso já não era percebido. Só ao retirá-la e que se dá conta de quanto pesava, tirei as mãos da água, sequei-as com uma toalha limpa e fui dormir sem esperar nada em particular, sem fim, sem esperanças exageradas, apenas com uma pequena abertura, uma disposição mínima para ver o que aconteceria. Na manhã seguinte, recebi uma ligação. Um cliente antigo, alguém que não me procurava havia quase um ano, precisava de um trabalho urgente. Era um serviço grande, com um valor superior ao que ganhava em semanas. Pensei que fosse coincidência, mero acaso, mas no dia seguinte chegou outro pedido e depois outro. Em 2 semanas, minha situação havia mudado. Não de forma dramática, não da noite para o dia, mas de maneira real, constante, acumulativa. O estranho não era apenas a quantidade de trabalhos, mas a qualidade deles. Eram encomendas que pagavam bem, sem questionamentos sobre o preço, oportunidades que antes teria considerado inalcançáveis. Era como se algo em mim tivesse se transformado, e essa mudança interna estivesse se refletindo no exterior. Continuei realizando o ritual 2 vezes por semana, às segundas e sextas-feiras, sempre com a mesma sequência, a mesma atenção, a mesma intenção. E as coisas seguiram melhorando, não apenas em termos financeiros, mas também em oportunidades, encontros e ideias que antes não me ocorriam. Era como se algo em mim tivesse despertado, ou como se algo que estava bloqueado tivesse sido liberado. Agora, quero ensinar o ritual completo, oca com atenção cada passo. Cada detalhe importa. Tem um propósito. Não pule etapas, não improvise. Siga as instruções exatamente. O primeiro passo e o momento. O melhor horário para realizar este ritual e de manhã cedo, quando o sol mal começa a surgir, antes que o dia comece oficialmente. O amanhecer representa o início, o renascimento, a abertura de um novo ciclo. E o momento do dia em que tudo é possível, em que o mundo se renova, em que a escuridão dá lugar à luz. Se não for possível fazê-lo ao amanhecer, escolha um horário em que esteja completamente sozinho, sem pressa, sem distrações, sem interrupções. O silêncio e seu aliado, a calma e sua ferramenta. Não realize o ritual às pressas, entre uma tarefa e outra, com a mente dispersa. Já ilhou o tempo e o espaço que merece. Isso é importante. Isso e sagrado. Segundo passo e o espaço. Procure um local em sua casa onde se sinta em paz. Pode ser o banheiro, a cozinha, um canto tranquilo, desde que ninguém o interrompa. Antes de começar, limpe esse espaço, fisicamente. Organize, retire o que for desnecessário, elimine a desordem. Esse ato de limpeza material prepara o ambiente. Ele sinaliza ao universo que você está pronto para receber, que está criando um espaço vazio onde algo novo pode entrar. A limpeza física é o primeiro passo para a limpeza invisível. Não se pode limpar energeticamente o que está fisicamente desordenado. A ordem externa prepara a ordem interna. Terceiro passo e a intenção. Sente-se por um momento. Respire fundo 3 vezes. Inspira coisas lentas e profundas desde o diafragma. Expira coisas completas, esvaziando todo o ar. Feche os olhos. Pergunte-se, com honestidade, o que lhe estou bloqueando? O que preciso soltar? Qual quantia específica de dinheiro necessito? E para quê? Como me sentirei quando ela chegar? Não se contente com respostas vagas. O universo responde a clareza. Se disser quero mais dinheiro, ele não saber o que fazer com isso. E genérico demais. Mas se disser preciso de 5.000 reais para quitar a dívida e sair dessa pressão constante, ele terá algo concreto com que trabalhar. A especificidade e poder. A clareza e direção. Quarto passo são os materiais. Você precisará de um recipiente de vidro ou cerâmica. Nunca use plástico. O plástico bloqueia o fluxo. E um material morto, sem vibracal, sem vida. O vidro e a cerâmica, por outro lado, são materiais que conduzem energia. Enche o recipiente até a metade com água morna, nem quente, nem fria, como se preparasse algo delicado, que merece cuidado e atenção. Em seguida, pegue o vinagre branco, de boa qualidade, puro, sem aditivos, corantes ou aromatizantes.
3 colheradas generosas. Antes de adicionar a água, segure a garrafa entre as mãos, feche os olhos e visualize o vinagre se enchendo de luz, uma luz branca e cortante, que não deixa nada intocado. Depois, despeje lentamente na água. Observe como se mistura, como se dispersa, como cria uma solucal nova, uma combinacal que antes não existia. Quinto passo e o lavado. Mergulhe ambas as mãos na água. O cheiro forte e ácido invadiram o ambiente imediatamente. Não o rejeite, não faça careta. Esse odor e parte do processo e o sinal de que algo está sendo cortado, dissolvido, liberado. Aceite ó, respire ó, deixe que entre. Comece a esfregar as mãos, palma contra palma, devagar, com atenção plena, como se lavasse algo sagrado. Porque e isso que está fazendo? Suas mãos são sagradas. Sal sua ferramenta de contato com o mundo, sua porta para a abundância. Esfregue entre os dedos, nos espacos que normalmente não são notados. Esfregue cada dobra das palmas, cada linha. Esfregue o dorso de cada mão com cuidado. Esfregue cada dedo individualmente, da base ate à ponta, prestando atenção a cada falange, a cada articulacal. Não tenha pressa. Este não é um lavado mecânico, e um ato consciente de limpeza profunda. Dedique tempo a isso. Este é o seu momento. Este é o seu ritual. Ninguém mais pode fazê-lo por você. Enquanto esfrega. Repita as palavras em voz alta, com convicção, com todo o seu ser. Corta o que me bloqueia. Dissolvo o que me retém. Abra o canal por onde o dinheiro flui ate mim, com facilidade e sem obstáculos. Repita a frase pelo menos 3 vezes. Não a diga de forma mecânica. Sinta cada palavra. Cada uma tem peso, cada uma tem poder. A cada repetical, visualize uma camada densa e pesada se desprendendo de suas mãos e se dissolvendo na água. Essa camada e tudo o que você carregou sem perceber. O medo do dinheiro, a frustração por náutilo, a energia das pessoas que disseram que você nunca teria o suficiente, a crença herdada de que o dinheiro é sujo, de que não lhe pertence, de que não o merece. Tudo isso se vai. Dissolve-se. Corta-se. Mantenha as mãos na água por pelo menos 3 minutos. Completos os 3 minutos. Embora pareçam breves no relógio, em silêncio e com atenção plena, esse tempo é suficiente para que o vinagre penetre profundamente e cumpra seu propósito. Sinta como o líquido alcança cada poro. Perceba algo antigo se desprendendo e algo novo começando a se abrir caminho. Não apresse o momento de retirar as mãos, confie na sua intuição. Seu corpo reconhece o momento certo. Retire-as devagar, deixando a água escorrer sobre o recipiente. Evite sacudi-las com pressa. Deixe que a água caia naturalmente, como se carregasse consigo os últimos resquícios do que ainda estava preso. No sexto passo, o secar das mãos. Utilize uma toalha limpa, preferencialmente branca. O branco simboliza pureza, limpeza e um novo começo. Caso não tenha uma toalha branca, escolha a mais limpa disponível. Seque as mãos, com cuidado, percorrendo cada dedo, os espacos entre eles, as dobras e as linhas das palmas. Enquanto a seca, visualize suas mãos agora envolvidas por uma luz dourada. Essa luz representa sua nova frequência, a frequência da abundância, do que está aberto, limpo e pronto para receber. Sinta a textura da toalha contra a pele e perceba como suas mãos, agora secas, parecem diferentes, mais leves, mais limpas, mais abertas, mais vivas. No sétimo passo, o fechamento. Quando as mãos estiverem completamente secas, junte-as à frente do peito, na altura do coracal. Sinta o calor que irradiam e a energia que agora flui através delas, sem obstáculos ou bloqueios. Diga em voz alta, com convicção e inteireza: minhas mãos são portais limpos. O dinheiro entra por elas e permanece. Estou pronto para receber tudo o que me corresponde. Sou aberto. Estou preparado. Estou limpo. Permaneça assim por um momento, em silêncio, sentindo, respirando e integrando. Não se apresse para fazer outra coisa. Já esse momento o espaço necessário para que se complete. O oitavo passo consiste em descartar a água. Isso é absolutamente essencial. Não deixe a água no recipiente, não a reutilize, não a guarde para depois e não a use para regar plantas ou qualquer outro fim. Essa água agora contém tudo o que foi liberado, o denso, o pesado, o bloqueado. Se tiver um jardim, leve-a para fora de casa e despeje-a na terra, longe da entrada, em um canto onde ninguém circule. A terra tem a capacidade de transmutar o negativo em nutriente. Se morar em apartamento, despeje-a no ralo do banheiro enquanto visualiza que ela se afasta, levando consigo tudo o que foi deixado para trás, dissolvendo-se na rede de água que a conduzira para longe da sua vida. Após descartar a água, lave o recipiente com água limpa e guarde-o. Esse objeto agora está ativado. Utilize-o apenas para esse ritual, evitando empregá-lo para cozinhar ou armazenar outros itens. Trate-o como um objeto ritualístico e respeite sua finalidade. Além do ritual principal, há práticas adicionais que potencializam seus efeitos quando aplicadas com a mesma seriedade. O primeiro segredo envolve o uso de vinagre nas esquinas. Separe 4 recipientes pequenos,
Podem ser pratos, xícaras ou qualquer outro utensílio que não seja mais utilizado, e coloque uma colher de vinagre branco puro em cada um. Posicione-os nas 4 esquinas do seu quarto ou da sala principal da casa. O vinagre absorverá qualquer energia de escassez que entre no ambiente, funcionando como um filtro invisível que retém o pesado e permite a passagem apenas do que é leve e vibrante. Deixe-os no local por 7 dias completos, sem móveis ou tóculos. Após periolo, descarte o vinagre fora de casa em um local distante. Você notará que o ambiente se tornará mais leve, aberto e receptivo. Quando o espaço está limpo, o dinheiro flui com mais facilidade, pois não encontra obstáculos no ambiente. Segundo segredo e a limpeza do umbral. Umedeca um pano limpo em vinagre, branco puro, sem diluical e limpe o batente da porta de entrada, especialmente a parte superior e os lados. Passe também no piso, exatamente no limiar. Esse ato cria uma barreira invisível que impede a entrada de energias negativas, pensamentos de inveja ou intenções obscuras. Somente a abundância e as oportunidades conseguirão atravessá-la. Trata-se de um filtro que permite a passagem apenas do que vibra em prosperidade. Realize essa limpeza uma vez ao mês, preferencialmente no primeiro dia, para renovar a protecal e marcar um novo ciclo. Terceiro segredo e o objeto imantado. Após concluir o ritual, enquanto suas mãos ainda estiverem ativadas e vibrando na frequência da abundância, pegue uma moeda ou uma cedula. O valor não importa, o que conta é em tencal. Segure-a entre as palmas das mãos por um minuto completo. Sinta como a energia das suas mãos, agora limpas e abertas, se transfere para esse dinheiro. Visualize-o sendo preenchido por uma luz dourada, que cresce e envolve-lo por completo. Em seguida, guarde-o em um local especial da casa, como uma gaveta ou uma caixa onde saiba que mas não precise vê-lo constantemente. Nunca gaste esse dinheiro. Ele se tornará um imã, atraindo mais recursos para você. E como plantar uma semente de abundância no seu espaço, que cresce invisivelmente, expandindo seu campo magnético e atraindo mais prosperidade sem que seja necessário fazer mais nada além de mantê-lo ali. Quarto segredo está na frequência correta. Realize-o, ritual 2 vezes por semana, nem mais nem menos. Na manhã de segunda-feira, para ativar a energia da semana de trabalho e abrir o canal desde o início. Na tarde de sexta-feira, para encerrar o ciclo, colher as recompensas do esforço da semana e se preparar para receber. Esse padrão cria um ritmo reconhecível pelo universo, que responde à constância. Não faça o ritual uma semana e depois o esqueça. Incorpore-o à sua rotina. Assim como escova os dentes diariamente sem questionar, realize a lavagem das mãos com vinagre 2 vezes por semana, sem hesitar. A dúvida bloqueia, a constância abre. Quinto segredo e o uso do vinagre na água de limpeza. Ao lavar os pisos da casa, especialmente nas áreas onde trabalha, manuseia dinheiro ou guarda, adicione meia xícara de vinagre branco à água. Isso não apenas remove a sujeira física, mas também as marcas energéticas que se acumulam em espaços frequentados onde a vida acontece e as emoções se manifestam. O ambiente se transforma em um local de alta vibração, onde a abundância pode entrar e se estabelecer sem encontrar resistência ou frequências contrárias. Sexto segredo e a declaração constante. Sempre que lavar as mãos ao longo do dia, com água e sabão comum, repita mentalmente a frase: minhas mãos atraem dinheiro, minhas mãos retêm abundância. Não é necessário dizê-la em voz alta, especialmente se houver outras pessoas por perto. Basta pensar com intenção. Esse simples ato reforça o trabalho realizado no ritual e mantém suas mãos sintonizadas na frequência desejada religiosamente 2 vezes por semana ao longo de 3 meses. No quarto mês, registrou seu melhor desempenho em 10 anos de carreira. No quinto, superou esse resultado. No sexto, foi promovido a gerente regional, posição que almejava havia anos, mas que parecia inalcançável. Em mensagem, Carlos relatou: Rabino, o mais curioso e que não mudei minha técnica de vendas, não trabalhei mais horas, não fiz nada diferente externamente, mas algo mudou em mim. Os clientes me percebiam de outra forma, confiavam mais rápido, fechavam negócios com mais facilidade. Era como se eu emitisse um sinal distinto, e esse sinal atrai-se o sim em vez do não. A resposta foi direta: Carlos, exatamente isso. E a frequência. Quando suas mãos estão limpas, quando o canal está desobstruído e não há bloqueios invisíveis, sua energia se transforma e o mundo reage a essa nova energia. A terceira história é a de Ana, da cidade do México. Ana era empreendedora e mantinha um pequeno negócio de confeitaria em casa. Seus bolos eram elogiados, mas os pedidos eram escassos e irregulares. Alguns meses havia trabalho, outros nada. Ao iniciar o ritual, algo notável ocorreu. Não apenas os pedidos aumentaram, mas também a natureza deles mudou. Antes fazia bolos simples para aniversários familiares. Depois passou a receber encomendas de empresas, eventos corporativos e casamentos com valores até 10 vezes maiores. Em 1 ano, abriu sua primeira loja física. Em 2, já administrava 3 unidades.
Atualmente, Ana e uma empresaria consolidada, com 20 funcionários, e afirma: Rabino, não sei se foi apenas o ritual com o vinagre. Foi o ponto de virada entre ser alguém que assava em casa e me tornar uma empresaria de verdade. Não mudou só um negócio, mudou minha identidade, a forma como me via. E quando isso aconteceu, tudo mais se transformou. Esses relatos ilustram um padrão comum. A aplicação do ritual não atua isoladamente, mas como um gatilho para mudanças internas. A limpeza física e simbólica das mãos, aliada à repetical da frase, cria um estado de prontidão. No entanto, o verdadeiro diferencial está na disposição de reconhecer e agir diante das oportunidades que surgem. O ritual, nesse sentido, funciona como um espelho. Reflete não apenas o que se deseja atrair, mas também a capacidade de perceber e acolher o que já está disponível. Fases com o coracal aberto. Os relatos apresentados demonstram um padrão recorrente. A prática ritualística, quando executada com regularidade intencal, parece atuar como um catalisador para mudanças internas. No caso de Carlos, a promocal profissional não resultou de alterações externas em sua rotina, mas de uma percepção renovada por parte dos clientes, como se uma nova disposição interna se refletisse em suas interações. A observar de que algo mudou em mim sugere que o ritual pode ter funcionado como um mecanismo para ajustar a própria frequência de atuacal, permitindo que oportunidades antes despercebidas se tornassem visíveis. Ana, por sua vez, experimentou uma transformação não apenas quantitativa, mas qualitativa em seu negócio. A transical de encomendas modestas para contratos de maior valor indica que o ritual pode ter contribuído para uma reavaliação de sua própria capacidade e posicionamento no mercado. A abertura de novas lojas e a expansão da equipe refletem uma mudança de identidade profissional, a qual a confiança em suas habilidades passou a atrair demandas mais alinhadas com seus objetivos. Maria, em situação de vulnerabilidade financeira, encontrou no ritual um ponto de inflexão. Embora inicialmente cética, a prática parece ter servido como um exercício de autoconvencimento, permitindo que ela assumisse riscos antes evitados. A chegada de clientes sem esforço ativo de prospectar sugere que há disposição para agir diante de oportunidades, mesmo que pequenas. Pode ter sido o fator decisivo. Esses exemplos reforçam a ideia de que o ritual não opera por meio de forças externas, mas sim como um instrumento para remover bloqueios internos. A limpeza simbólica das mãos e a repetical da frase podem funcionar como um lembrete constante da necessidade de alinhar a cois com intencois. Quando esse alinhamento ocorre, a percepção do indivíduo sobre si mesmo e sobre as possibilidades ao seu redor tende a se modificar, criando condições para que novas realidades se manifestem. A constância na aplicação do ritual e apontada como um elemento fundamental. A repetical regular, aliada à crença em sua eficácia, parece gerar um efeito cumulativo, no qual a disposição para receber se fortalece progressivamente. Essa abertura, por sua vez, pode facilitar a identificação de caminhos antes ignorados, permitindo que o indivíduo responda de maneira mais assertiva às circunstâncias que se apresentam. A ideia de que o conhecimento compartilhado faz parte de um plano maior ou de um despertar financeiro sugere que a prática está inserida em uma tradição que transcende o aspecto material. O ritual, nesse contexto, não se limita a atrair recursos, mas a promover uma reconexão com a própria capacidade de gerar e acolher abundância. A remoção de bloqueios invisíveis, mencionada repetidamente, aponta para a necessidade de uma mudança de perspectiva, na qual o indivíduo deixa de se ver como vítima das circunstâncias e passa a assumir um papel ativo na construção de sua realidade. A ênfase na execução correta do ritual, com intenção e abertura, reforça que seu poder reside na combinação entre acal e disposição interna. Não se trata de um ato mecânico, mas de um exercício de autoconhecimento e reafirmação de propósitos. Quando realizado dessa forma, o ritual pode servir como um ponto de partida para transformações mais profundas, nas quais a identidade e as oportunidades se ajustam mutuamente, criando um ciclo de crescimento contínuo. A realização do ritual com abertura e sinceridade sugere que sua eficácia está vinculada à conexão entre a prática e a disposição interna de quem o executa. A ideia de que esse conhecimento não e casual faz parte de um processo maior, reforça no de que sua chegada ao indivíduo está alinhada a um propósito de desenvolvimento pessoal e material. A mental a bloqueios invisíveis aponta para obstáculos internos ou crenças limitantes que podem interferir na percepção de oportunidades. A insistência na constância e na fina prática indica que sua repetical, aliada à intenção clara e vista como um meio de superar tais barreiras. A referência a experiências anteriores de outras pessoas serve como um argumento de validação, sugerindo que o método tem um histórico de resultados quando aplicado de maneira adequada. O texto enfatiza que a transformação desejada depende não apenas da execução técnica do ritual, mas também da postura emocional e mental adotada durante o processo.
A repetical de elementos como a intencal, a abertura e a constância busca reforçar a importância desses aspectos como pilares para o brincal dos resultados esperados. A execução adequada do método exige, portanto, não apenas a observância dos passos técnicos, mas também a incorporação de uma postura emocional e espiritual alinhada aos princípios propostos. A ênfase recai sobre a necessidade de uma abordagem intencional, a qual a abertura mental e a persistência atuam como elementos fundamentais para manifestar dos resultados. A transmissão desse conhecimento e apresentada como um evento não aleatório, inserido em um contexto mais amplo de desenvolvimento pessoal e financeiro. A ideia de que obstáculos não identificados podem ter impedido o acesso à abundância e reiterada, sugerindo que a superação desses bloqueios depende da aplicação consistente do ritual. A confiança no processo e reforçada pela referência a experiências anteriores, que demonstrariam sua eficácia ao longo do tempo. A repetição dos conceitos-chave, como a importância da fé, da constância e da intenção clara, busca consolidar a percepção de que a transformação desejada está condicionada à adesão integral aos preceitos estabelecidos. A mensagem central permanece focada na ideia de que a prática, quando realizada de forma correta e com a devida disposição interna, pode conduzir aos resultados esperados. A prática se mostrou eficaz ao longo de sucessivas gerações. Sua validade é apresentada como extensível ao indivíduo, desde que observados os requisitos fundamentais, execução precisa, intencionalidade e abertura interna. A transmissão desse saber é descrita como um evento não aleatório, mas inserido em um contexto mais amplo, vinculado a um processo de mudança financeira e pessoal. A ênfase recai sobre a ideia de que a abundância, embora considerada um direito inerente, teria sido obstruída por fatores não perceptíveis. A aplicação do ritual é reiterada como dependente de três elementos: fé, persistência e convicção em sua eficácia, baseada em resultados obtidos por outros ao longo do tempo. A repetição dos mesmos princípios busca reforçar a noção de que a transformação desejada está condicionada à adesão integral às orientações estabelecidas. A eficácia do método é apresentada como comprovada por um histórico de uso ao longo de gerações, sendo reiterada a possibilidade de que os mesmos resultados sejam alcançados pelo indivíduo, desde que as instruções sejam seguidas com precisão. Destaca-se a necessidade de realizá-lo com um propósito definido, abertura emocional e a compreensão de que sua chegada ao receptor não seria um evento aleatório, mas sim parte de um contexto mais amplo. Tal conhecimento e descrito como vinculado a um processo de despertar financeiro e a superação de obstáculos não aparentes que teriam impedido o acesso à abundância considerada inerente. A aplicação do ritual e novamente condicionada à fé, à regularidade e à convicção em sua validade, fundamentada no sucesso obtido por outros ao longo do tempo. A insistência nesses pontos reforça a ideia de que a mudança esperada depende da adesão estrita às orientações estabelecidas.